A semana com um forte recrudescimento da violência neonazi e estas declarações de André Ventura algo polémicas porque mostram algum desconhecimento ou pelo menos algum lapso em relação a um momento histórico. Como é que interpretaste estas declarações de André Ventura? Sara, deixa-me começar por dizer que este tema até é difícil de escolher por onde começar, porque eu acho que estes acontecimentos e estes intervenientes são de tal maneira estúpidos, são de tal maneira ignorantes, são de tal maneira mal formados do ponto de vista humano e do ponto de vista político, que é difícil saber como começam, não é? Eu acho que o André Ventura já estava com cara de aborrecido nas cerimónias do 10 de junho em Lagos por ouvir falar na escravatura a Lídia Jorge e ao Presidente. E atenção, eu não sou nada defensor de que se faça o julgamento da história pelos padrões éticos de hoje, porque não eram iguais na altura. Chamado revisionismo histórico. Exatamente. Tenho muito orgulho nos feitos que Portugal fez. Tenho verdadeiramente orgulho. E uma das coisas que eu tenho orgulho é aquilo que Fernando Pessoa disse: a nossa pátria é a língua portuguesa. Nós não nos podemos gabar de ter levado esta língua a todos os continentes e depois ficarmos a querer o tal português puro, não é? Que é o que nasceu aqui, o que foi à escola, etc. Eu acho que esta gente nem foi à escola. Eu dou um exemplo, por exemplo. Temos que assumir o outro lado da história. Lagos, onde eles fizeram a cerimónia, estava o mercado de escravos. Praça do Infante do Henrique, estava o mercado de escravos. A escola de Sagres, criada pelo Infante do Henrique, foi das coisas mais notáveis do seu tempo. Mudou a história da Europa e do mundo. Mas o primeiro barco que trouxe escravos da África, caçados no mato por tropa portuguesa, desembarcou em Lagos e era uma expedição privada. Um dos clientes era o Infante do Henrique. Foi o primeiro esclavagista português, e o Bispo do Algarve a mesma coisa. Isto aconteceu na história. Não há nenhum país, assim como não há portugueses puros, não há países puros. Em lado nenhum. As histórias têm coisas boas, coisas más. De qualquer das formas, qualquer país que teve colónias, e sem colónias, Inglaterra, França, claro, Bélgica, Holanda, ninguém se pode orgulhar daquilo que aconteceu. Em relação a André Ventura e à cerimónia no Museu dos Combatentes, quer dizer, ele esquece que não foram 1.200 mortos quimienses. Não que estiveram, mas que morreram. Colonial. A esmagadora maioria tinha religião muçulmana, portanto eles combateram ao lado do exército português. E morreram a Mas combater os ao lado muçulmanos combatem ao lado do exército português desde o século XII. Combateram em Alcácer Quibir, por exemplo. Dom Sebastião morreu com um exército de muçulmanos ao lado do exército português. Quer dizer, as pessoas não estudam nada, não sabem nada de história. Porque o problema destes grupelhos, a meu ver, é essencialmente a desinformação que vem das redes sociais. As redes sociais são, de facto, o maior cancro que existe hoje em dia, não apenas para as democracias, mas para tudo. Acreditam em tudo. Que eles acham, para eles é muito mais fácil serem ignorantes do que cultivarem-se. É muito mais fácil acreditar em mentiras e boatos do que informarem-se. É muito mais fácil engolir logo uma mentira e espalhá-la do que procurar a verdade por si próprios. Portanto, isto é fruto de uma grande ignorância e estas pessoas acham que têm poder. Isso é outro fenómeno que decorre do crescimento do Chega, que as pessoas perderam a vergonha. E por perderem a vergonha, tu julgas que de alguma forma isso está associado a estes surtos de ataques neonazis anteontem em Lisboa e também no Porto, soubemos agora. Tudo isto, esta falta de vergonha de que tu falas, que se manifesta com o apoio ao Chega, também se pode estar a transfigurar e trazer para as ruas uma nova expressão de violência mais grave, mais física? Pode, Sandra. Eu há bocado estava a ouvir dizer, por exemplo, que as pessoas que atacaram o ator do Teatro da Barraca podem ser acusadas de crime de violência, ofensas corporais graves, qualquer coisa. E incitamento ao ódio também. Ora bem, vamos lá ver. Isso é se for desenquadradamente. Agora, é tal história. Voa como um pato, nada como um pato e grasna como um pato, é capaz de ser um pato, não é? Se é uma organização clandestina, ilegal, que quer derrubar o Estado Democrático, que quer derrubar o Estado de Direito e que atua com violência, é uma organização terrorista. E esta organização é considerada em Espanha terrorista, esta designadamente. Portanto, nós temos que começar a julgá-los pelo contexto. Não é pelo ato isolado. Não é preciso matar outra vez o Alcino Monteiro para então serem condenados apenas verdadeiras. É por atentarem contra a democracia. Isto é terrorismo. A meu ver, é terrorismo. Portanto, como disse o Presidente, quando viste como que disse o Presidente, Razi... nós vivemos em democracia e não queremos regressar à ditadura.
Ficaste escandalizado quando viste que o Razi, a versão final, omitiu a Sim. existência destes Blood and Ainda Honor tenho que e explicar, falou de... ainda tenho que explicar. E deixou de falar deste extremismo. Agora, que existe deixa-me no voltar ao país. André Ventura, porque ele às tantas fez uma comparação, dizendo o Presidente da República critica estes atos que atingem a extrema-esquerda, mas não fez nada em relação ao crime passional que aconteceu na Marleja entre os ciganos. Ora, isto é o tipo de coisa que os seguidores das redes sociais adoram ouvir. Mas isto é batota, porque o André Ventura, que estudou Direito e Direito Constitucional, foi professor, sabe muito bem distinguir o que é um crime passional comum do que é um crime de ódio político. São coisas diferentes. Não achas que também houve um crime cultural? Porque, na verdade, os contornos do crime da Marleja têm que ver com o facto do filho se ter oposto a um casamento de uma menina de 14 anos. Sim, isso é aquela coisa dos ciganos onde Ventura diz muitas verdades. É um problema que é preciso enfrentar. Isto Agora, só para dizer que não é um se crime pode eventualmente só passional. Não é político. Se for cultural, ok, chama-lhe Cultural, cultural. sim. Mas político não é. Não é um crime de ódio político. Nós estamos a assistir Aliás, a é um crime entre família. Nós estamos a assistir a atos em que as pessoas vão atacar outra porque têm ideias políticas diferentes. É isto que eu chamo de terrorismo. Isso não tem nada a ver, quer dizer, com o pai que matou o filho. Infelizmente vai existir sempre, não só na comunidade cigana, mas em todas as semanas tens um marido que matou uma mulher, por exemplo. Não vamos comparar com isto. É um crime muito mais grave, do ponto de vista do Código Penal, mas é totalmente diferente. Então, no futuro, o que é que defendes que deva acontecer? O que é que as autoridades devem passar a fazer? Eu acho que nós temos que olhar para a legislação e passar a enquadrar estas organizações como organizações terroristas. E então entram dentro do crime de terrorismo.